Já parou para pensar se a vida que a gente acha que controla, na verdade, não é bem nossa? E se, na maior parte do tempo, a gente estiver só seguindo um roteiro, sabe? Como atores num filme que a gente nem leu? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso, porque a análise de hoje explora uma ideia bem radical sobre a natureza da nossa realidade. Essa frase é forte, não é? Ela meio que desafia tudo que a gente pensa sobre livre-arbítrio. Mas olha, isso não é só um pensamento filosófico solto. É a base de uma metáfora muito poderosa que a gente vai desvendar agora. A ideia central é que a nossa realidade funciona de um jeito muito parecido com o filme. A nossa experiência de vida talvez não seja tão espontânea quanto pareça. Pensa só nisso. Cada momento da vida é um único quadro, uma foto. Nossa vida vai se desenrolando assim, quadro a quadro, seguindo um caminho que já está projetado num rolo de filme. A grande questão é, quem foi que escolheu esse rolo? E essa força invisível, esse caminho que já está meio traçado, é o que a gente vai chamar aqui de o roteiro. É o programa que guia a história da nossa vida, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Agora, olha que interessante a sua comparação. A vida, quando a gente está acordado, e os nossos sonhos são muito parecidos. Nos dois estados, a gente está essencialmente adormecido, só reagindo a um filme que está passando na nossa frente. Seja o filme da realidade física ou um filme lá do nosso arquivo de sonhos. O controle não está com a gente. E isso leva a gente direto para o problema central. Aquela sensação de que estamos no comando, de que as nossas ações são nossas, na maior parte do tempo, é só uma ilusão. Essa citação vai direto na jugular. A sensação de ter agência, sabe? Aquele sentimento de eu decidi fazer isso, na verdade faz parte do roteiro. É o que o personagem está programado para sentir. Essa é uma imagem forte. Manequins. Nossas ações e reações são automáticas, ditadas pelo roteiro. A gente reage aos eventos e pensamentos de forma reflexa, tipo manequins animados numa vitrine, e ainda acredita que está se movendo por conta própria. É uma ótima pergunta. Se a gente está sendo controlado, qual é o mecanismo por trás disso tudo? Como é que funciona esse estado de sono no dia a dia? O ponto-chave é a nossa atenção. Ela fica completamente sugada ou pelas coisas que acontecem lá fora, a tela externa, ou pelos nossos próprios pensamentos e emoções, a tela interna. E quando isso acontece, a gente entra no piloto automático. O roteiro assume e as nossas ações viram só reflexos e não escolhas conscientes. Mas se a gente está dormindo, será que é possível acordar? A resposta é sim. E é exatamente aqui que a história muda completamente. A gente sai do problema e começa a ir para a solução. O primeiro passo é um ato deliberado, puxar a atenção para um ponto no meio do caminho, o tal do centro de consciência. É um lugar de onde se pode observar tanto os próprios pensamentos quanto a realidade lá fora, ao mesmo tempo, sem se perder em nenhum dos dois. E isso aqui ilustra a prática de um jeito brilhante. Essa frase não é só uma afirmação, é uma ferramenta, é quase um mantra para ativar esse estado de presença. Repetir isso para si mesmo ancora a consciência no aqui e agora. A experiência muda da água para o vinho. Ao se tornar presente, a pessoa deixa de ser um manequim seguindo o roteiro e se torna um personagem vivo, consciente dentro do filme, capaz de observar e, como a gente vai ver, de agir de um jeito diferente. Então, beleza, a pessoa despertou, ela se vê e vê a realidade. Mas, e o roteiro? Como é que se faz para mudar o filme que já está passando? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Se o roteiro é uma realidade objetiva, como é que a gente se livra dele? E a resposta é surpreendente. A estratégia não é lutar contra o roteiro ou tentar fugir dele. Isso seria inútil. A estratégia é muito mais sutil, é tipo enganar a realidade através da imitação. Vamos detalhar isso aqui. A pessoa continua agindo normalmente por fora, seguindo os movimentos que o roteiro manda. Mas por dentro ela está totalmente desperta, atenta. Nesse estado de presença disfarçada, ela ganha a habilidade de, secretamente, escolher e projetar um novo filme, uma nova realidade, sem que o roteiro atual nem perceba. A imitação é ótima para escolher um novo caminho. Mas e os obstáculos do filme atual? E os problemas? Existe uma técnica para lidar com as partes do roteiro que a gente não gosta. E esse é o princípio da vantagem. É um processo bem claro, bem direto. Em vez de reagir de forma negativa, a pessoa primeiro se torna consciente, depois ela para de lutar e, em vez disso, procura ativamente por um benefício escondido naquela situação.
E essa é a aplicação prática. É treinar a mente para que no exato momento de um problema, a primeira reação seja buscar a vantagem. Isso quebra o ciclo de negatividade e abre a porta para um resultado totalmente diferente. E aqui está a mecânica por trás disso. A escolha consciente de buscar e aceitar a vantagem literalmente move a consciência para um rolo de filme alternativo. Onde aquele mesmo evento se desenrola de uma forma positiva. O que era um obstáculo vira um trampolim. E aqui que tudo se conecta. O poder não está em lutar contra o filme, mas em despertar dentro dele. É sobre imitar o roteiro enquanto se escolhe secretamente um novo e transformar cada obstáculo em uma vantagem. A questão final não é mais se estamos presos, mas sim, com o controle do projetor nas mãos, qual realidade se escolherá criar.